Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clinicast, o podcast da DrogaVet que traz informação, debates e inovação em medicamento manipulado. Hoje nós vamos falar no nosso episódio sobre vômito, né? Começamos bem aqui, né? Nós sabemos que vômito é um sintoma muito comum da clínica veterinária, mas nós vamos falar de vômito, mas também vamos trazer uma solução muito eficaz da DrogaVet, que é o Maroptan. Para o meu bate-papo de hoje, eu conto novamente com a médica veterinária Thaís Monteiro. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Rafa? Oi, todo mundo? Tudo jóia. E também com a nossa querida farmacêutica Nayara. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Rafa? É um prazer estar aqui hoje nesse dia. Tudo ótimo. Então vamos lá. Para dar o pontapé inicial, eu utilizei aqui na minha abertura o termo vômito. Mas, para os nossos especialistas, né, os nossos ouvintes aí, médicos veterinários e farmacêuticos, nós também utilizamos um outro termo que é a êmese, né? Então vamos explicar para o nosso pessoal o que é a êmese, né? E como ela pode ser tratada na clínica veterinária. Rafa, a êmese é justamente o termo técnico que a gente utiliza para se referir ao vômito. Então, é um sinal clínico bem comum na clínica veterinária, na rotina do médico veterinário, e ela pode se dar por diversos fatores. Ela vai ser desencadeada em problemas gastrointestinais, ela pode ser desencadeada por ingestão de corpos estranhos, por doença renal crônica, neoplasias, pancreatite, gastroenterite, doença inflamatória intestinal, distúrbios hidroeletrolíticos, insuficiência hepática, dor intensa, enfim, uma série de fatores que podem trazer esse sinal clínico para nós. E é muito comum, né, que os pets, além disso, sofram de enjoo induzido por movimento. Então, a cinetose é essa náusea associada à movimentação. Então, a gente vê muito em viagens, né, viagem de final de ano, viagens de avião, esses animais podem apresentar. E também é comum em felinos o vômito devido ao acúmulo de pelos no estômago, por causa do hábito que eles têm de fazer a higiene do pelo, né, com a lambedura. Temos outro fator também frequentemente envolvido no desenvolvimento de náuseas e vômitos, que costuma ser o uso de algumas classes terapêuticas medicamentosas. Então, a êmese ela pode ser uma reação adversa a alguns fármacos, como, por exemplo, antibióticos, antineoplásicos, anti-inflamatórios, medicamentos para controle de dor e analgesia, dentre outros. Bacana. Então, a êmese ou vômito é um sinal clínico que pode ser um sinal de alguma patologia mais grave, mas não necessariamente também, né? Depende sempre da avaliação médica. Aproveitando que você já está aí Engajada. Aproveitando já a sua fala e pegando já um gancho, né, da minha apresentação que eu falei sobre vômito e sobre a solução que a DrogaVet tem, vamos falar então um pouco sobre essa definição sobre o Maroptan. O que seria o Maroptan? Tá? O Maroptan, ele é um antiemético, então anti-vômito, de ação central. Então, ele vai bloquear o receptor envolvido nos centros de vômito no cérebro. Então, ele vai bloquear todos esses receptores. Ele vai conseguir impedir o estímulo de vômito vindo de causas diferentes. Ou seja, todos esses que a gente comentou, né? As doenças, a dor, movimentação, até estímulos nervosos, o Maroptan vai bloquear esse centro do vômito. E ele vai se destacar, é tão importante que a DrogaVet esteja com esse lançamento, justamente porque ele tem essa ação ampla. Então, hoje é uma vantagem muito grande em relação a outros medicamentos que a gente poderia estar utilizando, né? Porque eles vão atuar em outras vias. O Maroptan não, ele vai bloquear todos os centros do vômito. Ele é um fármaco versátil que vai justamente pegar todas as causas e conseguir inibir essa êmese que a gente está tanto comentando, né?
E algo bem curioso desse ativo que a gente está falando hoje é que ele foi aprovado pelo FDA para a ação antiemética em apenas ali 2007. Então, é algo bem recente se a gente for analisar, né? Antes, como que era o tratamento? Não sei se o pessoal ficou se perguntando agora, que eu falei, nossa, só em 2007, né? Quando não tinha esse medicamento realmente seguro para os animais ali, para os cães, para os gatos, para os animais não convencionais, antes era utilizado medicamento de uso humano. Então, ali um termo, assim, meio complicado, né? O veterinário ficava, como que eu vou, a dose que eu vou prescrever, né? Como que eu vou indicar ali a concentração ideal, né? De acordo com o peso do animal. Então, gera essa insegurança. E a partir, né, dessa aprovação pelo FDA, o veterinário se sente mais seguro de que aquele medicamento realmente vai ter ação antiemética. Aproveitando então o gancho, Nai, que você está citando aí mais um termo que pode ser novo para muita gente, que é o antiemético. Tatá, explica pra gente, o que seria um medicamento antiemético? O medicamento antiemético, ele vai tratar e bloquear e inibir a manifestação da êmese no paciente. Então, a gente consegue controlar esse vômito. E o vômito, ele é um sinal clínico que pode parecer muito comum, mas quando ele aparece de forma repetida, nós vamos ter um comprometimento importante da saúde do animal. Então, a gente vai ter complicações como desidratação, desequilíbrio hidroeletrolítico, problemas na nutrição. Então, a gente tem uma deficiência nutricional. A gente pode ter também causas bases graves, então doença renal. Por isso é importante a gente ter a classe dos antieméticos para serem trabalhadas. Bacana. Então agora passando o bastão de novo para a nossa farmacêutica, Nayara. Nayara, vamos falar agora um pouco sobre as indicações do uso do Maroptan. Em quais situações o Maroptan é mais recomendado? Bom, então a indicação é para os vômitos agudos em cães, gatos e os pets não convencionais. Também ali como pré-quimioterapia, a gente sabe que o paciente que vai iniciar o tratamento de quimioterapia apresenta já por si os efeitos colaterais, então o Maroptan também pode ser um aliado, né, nesses pacientes. A cinetose em gatos, existem estudos que falam também sobre a indicação como antitussígeno em cães. Em gatos com doenças renais crônicas, ele pode ajudar a controlar o vômito, mas lembrando que ele não melhora o apetite e também não aumenta o peso do animal. E também o prurido nos felinos. E destaque realmente, né, de todas essas indicações que eu acabei de falar, a principal é como antiemético. Então, o termo que a gente usa para essas outras indicações que existem estudos é o uso off-label. Ótimo. Então nós falamos agora das indicações, mas um outro fator, né, muito importante na hora de prescrever o Maroptan é falar sobre a dosagem, né, Tatá? Você podia falar para a gente um pouco mais sobre as dosagens recomendadas para o uso do Maroptan? Claro, Rafa. O Maroptan, ele é um medicamento que tem um intervalo de dose bastante variável. Então, a gente pode utilizar ele de 1 a 8 miligramas por quilo. Em cães de 2 a 7 meses, a dose padrão para vômito agudo é 2 miligramas quilo. Para a cinetose, que é aquele enjoo que a gente comentou relacionado ao movimento, a gente vai utilizar na dose máxima, de 8 miligramas por quilo. Para uso como nos casos de tratamentos antineoplásicos, para náusea e para náusea de DRC também, que é a doença renal crônica, né? A gente vai usar 2 miligramas quilo. E em felinos, no geral, a gente usa de 1 a 2 miligramas quilo, mas a gente pode utilizar a posologia padrão por animal também, de 8 miligramas por animal. Então, podemos ver que é bem variável mesmo. Ok, então nós falamos aqui das recomendações, nós falamos aqui da posologia, e agora outro fator muito importante são as contraindicações, né, no uso da prática clínica. Nayara, você pode falar um pouquinho para a gente? Quais seriam, assim, as considerações importantes ou os pontos mais importantes que o médico veterinário ele deve levar em conta na hora de prescrever o Maroptan? Bom, então o primeiro ponto que a gente deve considerar ali é a questão dos pacientes com doenças pré-existentes. E uma delas é os pacientes cardiopatas. Então, esses pacientes, o Maroptan ele pode bloquear o canal de potássio cardíaco. Isso vai interferir ali no intervalo QT no eletrocardiograma desse paciente.
E também, por ele ser um medicamento metabolizado pelo fígado, ele pode apresentar alguns problemas nos pacientes que já têm algum problema hepático. Então, é bem importante, né, o veterinário se atentar se o paciente apresenta alguma dessas duas patologias pré-existentes. E também em pacientes ali que são gestantes ou lactantes, não tem estudos que demonstram que existe algum problema ou alguma segurança, é tudo muito aberto ainda. Então, vale ressaltar essa importância, esse cuidado do veterinário nesse público. E os pacientes que são hipertensos ou diabéticos, não existem também estudos que comprovem essa segurança. Então, né, cabe ao veterinário realmente avaliar ali se é realmente viável, se é indicado esse medicamento para esses pacientes. E também é legal comentar, né, que geralmente o medicamento ele é bem tolerado. Mas claro, como toda medicação, ela pode ter alguns efeitos colaterais. Então a gente pode observar hipersalivação, falta de apetite, diarreia, presença de muco nas fezes, letargia, ansiedade, tremores musculares e até mesmo vômito, né? A gente pode observar isso. Tanto que para evitar o vômito, a gente indica fazer a administração oral do Maropitã com um pouquinho de alimento no estômago, para que essa administração fique mais confortável. Ótimo. Bom, considerando essa gama de variações que pode levar a emes, né, ao vômito do animal, é sempre bom ter opções flexíveis aí para o tutor poder administrar o medicamento, né? E nisso eu acho que a Drogavet ela tem aí um portfólio muito vasto aí para apresentar soluções para os tutores e também para os médicos veterinários. Nayara, você pode falar um pouquinho para a gente sobre as formas farmacêuticas que o Maroptan pode ser manipulado? Bom, então dentro da manipulação veterinária a gente tem uma ampla ali variedade de formas farmacêuticas. Só que um ponto interessante nesse assunto que a gente está falando hoje, que é o antiemético, ou seja, o paciente está com quadros de vômito, é ter essa atenção. Será que realmente um ativo ali oral vai ser fácil para administrar no animal? Então a gente tem a possibilidade do gel transdérmico, que é uma via tópica e que vai ter essa ação sistêmica no animal. Então é bem interessante o veterinário estar atento se realmente é um quadro que é essa indicação da forma farmacêutica, avaliar realmente, né, qual é a mais ideal. Mas a gente também trabalha com as formas farmacêuticas oral, por exemplo, a cápsula, o biscoito, a pasta, o xarope. Então vale a importância do veterinário analisar qual que é a ideal para o paciente. Ótimo, né? É importante o veterinário também conhecer o portfólio da Drogavet, ou seja, as soluções que a Drogavet apresenta para poder manipular o medicamento. Mas além das formas farmacêuticas que você citou, a Drogavet está trazendo uma novidade, que é o Maroptan na forma injetável, não é, Tatá? Fala um pouco pra gente. O Maroptan na forma injetável, ele é mais recomendado em que casos, em que situações? Injetável ele vai ser muito recomendado quando a via oral está comprometida. Então a gente tem o animal em êmese, né, em estado de vômito, muitas vezes a gente não consegue fazer a administração desse medicamento. É aí que o Maroptan injetável entra. Muito útil em animais que estão em ambiente hospitalar, em internamento, muito útil em animais que estão em quadro de vômito agudo, útil também em pets não convencionais, então a gente pensa em coelhos, primatas, répteis, em casos de intoxicação alimentar, e por aí vai, né? A gente pensa em neoplasias. Ele também vai ter um papel legal no controle da dor, como um adjuvante analgésico para vários medicamentos. E o Maroptan injetável ele é uma solução muito interessante na clínica. Lembrando que o Maroptan injetável ele vai ter uma posologia, uma dose diferente do Maroptan via oral. Aqui no podcast, se vocês olharem na tela, em algum lugar vai ter um QR Code, onde vocês podem escanear e vocês podem ir direto para os nossos materiais. Lá a gente vai ter os nossos materiais do Maroptan injetável, do Maroptan oral e outros materiais técnicos da Drogavet. Dá uma olhadinha lá que vocês vão conhecer as doses que a gente tem, o modo de utilização e muitas outras curiosidades e artigos que podem ajudar vocês na clínica. Clica lá. Ok. Bom, quando a gente está falando de ingestão de medicamento, principalmente para os tutores, né, há uma preocupação em relação a efeitos colaterais desse medicamento, né? Os tutores sempre ficam um pouco
preocupado, porque precisam ficar observando o animal para ver se não vai ter algum efeito colateral mais agressivo ali. Nayara, fala um pouco para a gente, assim, em termos de efeitos colaterais, efeitos adversos, assim, quais são os cuidados, ou quais são esses efeitos que o medicamento pode causar após a administração? Bom, então, pensando primeiramente na via injetável, quando vai aplicar através dessa via, pode acontecer a dor no local da aplicação. Então, isso é importante, é um ponto bem interessante o veterinário se atentar, né? Se realmente o paciente está comprometido, talvez não está muito ali fortinho e talvez não seja uma boa alternativa. Mas também existem os efeitos colaterais relacionados ao trato gastrointestinal, por exemplo, a diarreia, muco nas fezes, enfim, existem efeitos colaterais como todo medicamento. Então, é importante realmente, né, o veterinário, juntamente com o tutor, explicar realmente quais são essas possibilidades que podem acontecer. E algo interessante, falando da via injetável, é que quando o medicamento ele é aplicado pela via subcutânea, a gente indica que esse medicamento esteja refrigerado, porque ele pode diminuir a dor na aplicação. Então, isso é algo bem interessante, bem importante também. E o medicamento injetável, a recomendação também que a gente dá, né, no nosso material, é que após aberto ele seja consumido em até 90 dias. Então, isso é bem importante, né, para garantir realmente a qualidade do medicamento. Isso é muito bom. Acho que essas dicas, né, fazem toda a diferença e o pessoal sempre pode buscar mais conhecimento, buscar essas dicas realmente valiosas que agregam aí na hora de administração do medicamento com os especialistas da Drogavet. Bom, nós falamos aqui dos efeitos colaterais, mas agora vamos falar de outro ponto que também é muito importante, principalmente para os médicos veterinários, que são as interações medicamentosas, né? Nai, fala um pouco para a gente, né? Quais são as interações medicamentosas que o médico veterinário precisa prestar mais atenção na hora de prescrever o Maroptan? Bom, isso é um ponto bem importante que a primeira coisa que eu falo é converse com o farmacêutico. O farmacêutico é um grande aliado com o médico veterinário, né? De ajustar, de realmente ver, o paciente já usa esse medicamento, tem alguma interação? Às vezes não custa nada perguntar ali, já tira dúvida e já tem uma segurança maior. Mas uma das interações que eu posso falar aqui é a questão com o uso dos anestésicos, inalantes, bloqueadores do canal de potássio, também fármacos que são metabolizados ali pelo sistema hepático que ele pode alterar, no caso, por exemplo, ali o cetoconazol, a fluoxetina, são exemplos de medicamentos ali que pode ter essa interação e que realmente, assim, é frequente os animais usarem essas medicações, então é importante analisar ali custo-benefício ali sobre o Maroptan nesses casos. Mas eu reforço a importância de conversar com o farmacêutico para analisar com cuidado cada paciente, porque a gente, né, prevalece essa personalização, né? A manipulação permite isso. Então, cada medicamento é individual, cada paciente é único, então vale a pena realmente consultar essas interações medicamentosas. Exatamente. Eu pensei agora que a Nai falou sobre a personalização. E quando a gente fala do Maroptan, é super legal que a gente possa personalizar, por causa da dose ser tão variável, né? Como a gente falou ali, ele vai de 1 a 8 miligramas quilo. Então, o animal ele vai ter peso diferente. Saber quanto você está dando exatamente da medicação é uma vantagem também, né? Você fazer de acordo com a necessidade do paciente. E o farmacêutico e o veterinário, eles podem ter uma interação muito legal. A gente pode fazer uma parceria onde esse tratamento ele vai ser completamente respaldado, né? O veterinário ele não precisa ter dúvidas sobre a utilização. Bacana. Bom, Thaís, você que está aí no campo, visitando os médicos veterinários, trabalhando aí com as nossas literaturas, a gente sabe que o nosso grande público nas clínicas, né, são os pets, ou seja, são os cães e os gatos. Mas o Maroptan, ele seria de uso exclusivo para tratamento em casos de EMs de cães e gatos ou de outras espécies também? A gente também tem outras espécies, Rafa, que a gente pode utilizar. Então, podemos pensar nos pets não convencionais e isso é uma grande vantagem, né? Pensamos aí em coelhos, por exemplo, répteis, primatas, dentre outros, né? Ferrets. Então, esses animais também são acometidos por náusea, né? Por êmese.
A gente tem algumas doses que vão diferir também. Então, por exemplo, em coelhos, a dose é de 1 a 2 miligramas por quilo. A gente pode fazer por via subcutânea ou endovenosa a cada 24 horas. Em primatas, a gente pode fazer IV ou subcutâneo a 1 miligrama quilo. Em répteis, 1 miligrama quilo apenas subcutâneo. Então, a gente tem aí uma versatilidade do fármaco, que também vem para os pets não convencionais. Ótimo. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu queria agradecer aqui a participação de vocês. Obrigado, Thay, mais uma vez. Obrigado, Nay, mais uma vez. Uma conversa muito enriquecedora, cheia de insights interessantes. Agradecer também o pessoal que acompanhou o nosso podcast até o final. Se você quer saber mais informações sobre o material técnico da Drogavet, como já foi citado aqui, né? Acompanhe a Drogavet nas redes sociais, acompanhe o nosso podcast para mais novidades e até a próxima.